Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês e um bom domingo do Senhor. Dando uma passada rápida aqui, somente para deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa edificação nesse dia, que se encontra lá no capítulo 4 do Evangelho de João, o versículo 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Convido você para estar meditando em todo esse capítulo 4 do Evangelho de João, porque fala aqui a história de uma mulher samaritana, e eu gostaria de falar um pouco sobre essa mulher. Quem era esta mulher? Primeiramente, era uma mulher discriminada por ser uma mulher. Você sabia que na época de Jesus, os judeus eles consideravam a mulher simplesmente quase como nada. Era um objeto do seu marido. Uma mulher diante de um tribunal, a sua palavra ela não valia nada. Este era já um ponto negativo na vida desta mulher samaritana. Segundo, rejeitada pelos judeus por ser uma mulher samaritana. Você sabia que os samaritanos, eles eram judeus, mas diz a história que os reinos se dividiram, o reino do sul e o reino do norte. Por quê? Porque o povo de Samaria, eles estavam se misturando demais com os outros povos. Então, os outros judeus, aqueles conservadores que procuraram conservar sua originalidade de judeu, nasceu-se então uma contenda pelo fato dessa mistura virar um povo mestiço. E aí nasceu uma das tantas contendas entre o judeu e o samaritano, porque tem muitas outras coisas. E esse era um dos pontos porque tinha essa contenda entre esses dois povos. Terceiro, rejeitada por ter uma vida sexual irregular. Tanto é que o próprio Jesus ele disse no versículo 12, tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Quarto ponto, vivia fugindo, se escondendo. Por quê? Porque tinha vergonha de si mesma. Tanto é que, diz a palavra, que ela não ia buscar água juntamente com todo o povo, mas ela ia sempre buscar a hora sexta, ou seja, o momento em que não tinha ninguém naquele poço, porque ela sentia vergonha da sua situação. Imagine você que tipo de água que aquela mulher pegava naquele poço. Durante toda a manhã, o povo ia buscar água. Quanto mais tirava água daquele poço, mais a água ia se mexendo e ia ficando cada vez mais escura. Então, aquela mulher, pela sua situação, ela buscava uma água bem barrenta, bem suja, mas ela preferia ir naquele horário para não encontrar com ninguém. Então, o que é que nós vemos aqui? Vemos algo de fantástico, porque naquele dia, naquele momento, aquela mulher não esperava encontrar ninguém naquele poço, mas ela vai e encontra um personagem que a partir daquele momento mudou a história da sua vida. Nós vemos no quadro dessa história dessa mulher um ambiente justo para que o Senhor opere grandes milagres. Sabe por quê? Aonde existe o desprezo, aonde existe a discriminação, o Senhor chega e muda toda esta história. Enquanto o homem, ele vê na vida desta mulher
uma prostituta. Deus, ele vê uma grande mulher. Deus, ele vê um território fértil, aonde ele pode desfrutar e colher coisas boas. A história dessa mulher parece muito com a história da nossa vida. Ou seja, esta mulher precisava de um encontro com Jesus. Mas aí acontece um fato extraordinário que aconteceu também na nossa vida. O fato interessante é que foi Jesus aonde aquela mulher estava. Isso nos faz entender uma coisa, que não é tanto pelo esforço humano que se tem um encontro com o nosso Senhor. Tanto é que diz a palavra do Senhor em João 15,16. Olha o que disse Jesus. Não fosse